Em algum lugar, sob as montanhas silenciosas, existem caminhos estreitos onde a luz se perde e o tempo não entra. Cavernas antigas, esquecidas por mapas, escondem mais do que rochas e sombras. Ali foram encontrados sussurros petrificados, vestígios de criaturas sem nome e objetos que não pertencem a este mundo. Não são lendas, são registros. E uma vez que você os conhece, é impossível desver o que mora no escuro. Em meio à escuridão de uma floresta densa, um campista montou seu acampamento, acreditando que teria uma noite tranquila sob as estrelas. O que ele não sabia era que algo incomum o observava de perto, à espreita nas sombras, ao lado de seu trailer. No silêncio da madrugada, sons estranhos começaram a ecoar do lado de fora da barraca. Estalos suaves, movimentos lentos sobre as folhas secas. Curioso, mas tomado pelo medo, ele pegou sua lanterna e espiou para fora. E foi então que viu. Sentada na grama, a poucos metros de distância, estava uma criatura pálida, magra, sem um fio de cabelo no corpo. Seus olhos, intensamente brilhantes, encaravam o campista como se enxergassem sua alma. Ele não quis esperar para entender o que era. Simplesmente correu, sem olhar para trás, abandonando tudo ali mesmo. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que era aquela entidade, ou se ela ainda habita aquelas matas. Mas desde então, histórias sussurradas à beira da fogueira chamam aquele lugar de a Floresta Pálida. Às vezes, o que mais assusta não tem garras, nem olhos brilhantes escondidos no escuro. Não é feito de sombras ou dentes. É real, é concreto. São vozes que ninguém mais ouve, portas que trancam por dentro, mesmo sem ninguém lá. São memórias que não pertencem a quem as carrega, e testemunhos de pessoas comuns que viram o que não deveriam e nunca mais foram as mesmas. No dia 6 de maio de 2019, o youtuber Connor Kelly publicou um vídeo que à primeira vista parecia apenas mais uma de suas aventuras familiares. A exploração da antiga mina de ouro McCoy, situada no meio do deserto de Nevada. Mas o que começou como uma simples expedição em família, rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. Uma experiência tão perturbadora que provavelmente ficará gravada na memória de todos os envolvidos pelo resto da vida. O início da exploração foi calmo e metódico. O grupo caminhava com cautela, respeitando o silêncio e evitando qualquer ruído que pudesse desencadear um desmoronamento, algo alertado por um texto exibido na tela do vídeo. Porém, cerca de 1 minuto e meio após terem adentrado os túneis da mina, Connor notou algo inesperado à frente, um brilho estranho no caminho. Aquilo se destacou no breu da caverna, refletindo a luz como se os observasse de volta. Ao se aproximarem, o que encontraram não foi apenas bizarro, foi inquietante. Um sapato aparentemente esquecido reluzia no escuro, mas não estava sozinho. Havia muitos outros, empilhados de forma aleatória, como se alguém os tivesse reunido ali de propósito. Entre os calçados, ossos estavam espalhados, grandes, secos, envoltos pela escuridão úmida da mina. A cena era digna de um filme de terror. Sapatos de todos os tipos, alguns com aparência moderna, outros claramente antigos, de modelos que não eram mais produzidos há mais de 3 décadas. Estavam amontoados ali, ao lado de restos mortais. Havia ossos longos e até mesmo o que parecia ser uma espinha quase intacta.
A visão daquele monte de calçados e ossos deixou o grupo em estado de alerta. Afinal, como uma coleção tão aleatória de objetos e fragmentos orgânicos havia parado em um local tão remoto? À medida que se aprofundavam mais na mina, o desconforto só aumentava. A presença daquela espinha vertebral relativamente bem preservada deixou todos em silêncio. O clima ficou pesado e o vídeo registra o momento em que o grupo, claramente abalado pelas descobertas, decide sair dali o mais rápido possível. O vídeo termina ali, nenhuma explicação, nenhum encerramento. Na descrição e nos comentários, Connor não ofereceu mais nenhuma informação sobre o que viram. Ele ainda postou outros 4 vídeos após esse, mas em nenhum deles voltou a tocar no assunto. O mistério permaneceu, alimentando teorias, dúvidas e um desconforto que muitos internautas sentiram ao assistir. Uma das primeiras hipóteses levantadas pelos espectadores é sombria, a de que a mina teria sido usada por um serial killer como local de descarte de vítimas. Essa suposição tenta justificar tanto a variedade de sapatos quanto os ossos espalhados. Um comentário em particular sugere que a cena remete aos casos do Missing 401, uma série de investigações e análises sobre desaparecimentos misteriosos nos Estados Unidos, onde um padrão recorrente é o desaparecimento dos sapatos das vítimas. De acordo com dados do Missing 401, mais de 15% dos casos envolvem calçados ausentes, o que fez com que alguns internautas sentissem um calafrio ao ver aquele monte de sapatos sem dono na mina. Porém, essa teoria, apesar de assustadora, levanta muitas dúvidas. Para começar, não há nenhum registro de investigações policiais ou notícias relacionadas à descoberta daquela pilha de sapatos e ossos. Se aquilo realmente fosse resultado das ações de um assassino em série, com potencial para centenas de vítimas, seria improvável que passasse despercebido pela mídia ou pelas autoridades. Além disso, muitas pessoas que assistiram ao vídeo observaram que os ossos encontrados pareciam não ser humanos. Essa mesma conclusão é sugerida pelo próprio grupo durante a gravação. Os ossos seriam grandes demais, lembrando-os de vacas ou cavalos. Se for esse o caso, isso diminuiria bastante a possibilidade de ligação com crimes. Ainda assim, não elimina o estranhamento. Afinal, por que tantos sapatos? Uma outra explicação, mais plausível, é que a mina possa ter servido como ponto de alimentação para algum predador selvagem, como um leão da montanha. Isso explicaria os ossos de animais espalhados, mas não resolve o mistério dos sapatos. A presença de dezenas de calçados, sem nenhuma pista clara, permanece inexplicável mesmo dentro dessa teoria. Há ainda uma terceira possibilidade, menos discutida, mas que pode oferecer uma explicação lógica. Os sapatos podem ter sido levados até ali por enchentes. A mina McCoy fica no condado de Lander, uma região conhecida por ser propensa a inundações ocasionais. Talvez alguém tenha descartado uma grande quantidade de tênis ou calçados antigos em algum ponto remoto do deserto, e com a força das águas, os objetos foram sendo arrastados até os túneis abandonados da mina. Com o tempo, a água secou, mas os sapatos permaneceram. A umidade do local, ainda visível no vídeo, somada às marcas de fluxo d'água no chão da mina, dá algum respaldo a essa teoria. É possível também que, após os objetos terem sido levados para dentro da caverna pelas enchentes, um predador tenha se instalado por lá. Isso poderia explicar a combinação improvável de sapatos modernos e ossos de animais. Ainda assim, tudo isso permanece no campo da especulação. Nenhuma teoria foi confirmada, nenhuma resposta foi dada. E aquela mina perdida em Nevada, com seu chão úmido, ossos misteriosos e calçados esquecidos, continua sendo uma das cenas mais perturbadoras e intrigantes já registradas em uma simples exploração de YouTube. Uma das explicações mais discutidas para a origem dos ossos e dos sapatos encontrados na mina de Nevada é a possibilidade de tudo ter sido cuidadosamente colocado por Connor Kelly, com o objetivo de fabricar um vídeo viral. Alguns usuários da internet apontaram que os ossos exibidos nas imagens pareciam limpos demais para algo que teria ficado tanto tempo em uma caverna úmida, exposto ao ambiente e possivelmente a predadores. Outros foram além, alegaram que certos ossos
ossos tinham aparência inorgânica, como se fossem artificiais. Além disso, há uma inconsistência marcante no vídeo. Connor e seu grupo afirmam repetidamente que todos os sapatos encontrados eram do tamanho infantil, e o próprio título do vídeo reforça essa ideia, mencionando sapatos e ossos de crianças encontrados em mina abandonada. Essa afirmação, no entanto, não se sustenta. Ao assistir com atenção, é possível ver claramente uma grande quantidade de sapatos de tamanho adulto na pilha, o que enfraquece a narrativa apresentada e levanta ainda mais suspeitas. Apesar de todos os questionamentos, é provável que a verdade sobre esse episódio jamais venha à tona. Já se passaram mais de 6 anos desde a publicação do vídeo e Connor parece ter desaparecido completamente da internet. Nenhuma nova informação foi compartilhada, nenhum desdobramento, nenhuma resposta. Enquanto isso, outros criadores continuam desbravando lugares inóspitos em busca de mistérios. O canal Action Adventure Twins, por exemplo, é comandado pelos irmãos James e Ed, que exploram cavernas apertadas e perigosas desde o início de 2020. Apesar da experiência acumulada ao longo dos anos, novamente, obrigando os dois a se espremerem por passagens minúsculas. E aquilo era apenas o começo. I found a rope. "25 minutos rastejando por espaços cada vez mais apertados, chegaram ao primeiro obstáculo sério. Uma sala enlameada com um buraco estreito e íngreme bem no centro. Para prosseguir, era necessário contornar a abertura com extremo cuidado. Qualquer escorregão poderia resultar em uma queda perigosa, e dadas as condições do local, seria quase impossível que um irmão resgatasse o outro caso algo desse errado. Depois de conseguirem atravessar essa parte crítica, os dois finalmente chegaram à entrada do temido colapso nervoso. Mas a situação ali não era ação. O que Edward não sabia era que aquele momento marcaria uma das decisões mais arriscadas e perigosas de sua vida. Poucos minutos após desaparecer pela passagem, ele chamou pelo irmão. E o que aconteceu a seguir transformaria aquela aventura em um verdadeiro. Ele agora estava sozinho em uma parte desconhecida da caverna, sem meios de se comunicar, sem saber exatamente onde estava ou como sair dali. No início, tentou manter a calma, continuou descendo pelos túneis com a esperança de reencontrar James em breve, mas o tempo passou, I'm getting close. James! Se você sentiu algo estranho enquanto assistia, talvez você não estivesse sozinho.